Boa noite. Olá, boa noite a todos. Muito obrigada de estarem entrando aqui. Vamos ver se o meu convidado já entrou. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o câncer de mama. Vocês viram sobre a minha história, né? Nós conversamos esse final de semana e esse amigo querido me ajudou muito no diagnóstico, no acompanhamento, na esperança, e eu achei super importante trazer esse tema aqui para auxiliar muitas mulheres que estão recebendo o diagnóstico, que estão com medo, que estão em evolução no tratamento, em manutenção. É sempre importante a gente conversar e alertar a todas as mulheres que pode acontecer com qualquer um. Eu vou explicar tudo como aconteceu para vocês e conversarmos. Ele já está entrando aqui. Trabalha na cidade de Cascavel, Paraná, um grande amigo, meu colega. Oi, Kati, tudo bem? Oi, meu querido, que bom te ver. Tudo certo? Tá me Assim, escutando direito? eu tô te escutando muito bem. Então tá joia. E aí, menina, quanto tempo? Muito tempo. Eu quero apresentar, então, a todos, a ti também. Muitos aqui já me conhecem, eu vi que muitas pessoas também do teu Instagram, né? O Douglas é um mastologista. Antes disso, ele é um grande amigo meu. Ele foi meu R2. Nós nos formamos na Universidade Federal de Santa Maria e fizemos a ginecologia obstetrícia lá na Federal de Santa Maria. E o Douglas era meu R2, meu grande amigo, minha grande inspiração naquela ocasião. E a gente teve contato por mais um tempo depois, e as nossas vidas se separaram um pouco, como é a vida de todos nós. E o Douglas mora em Cascavel, no Paraná, trabalha com mastologia, e eu já o acompanhava de longe, sem nos falarmos, quando aconteceu tudo comigo. E ele nem sabe, assim, porque eu fiquei muito perdida no início, não sabia muito, perdi meu GPS, assim, eu sou uma pessoa muito racional, né? E quando aconteceu o câncer de mama no diagnóstico, para mim, o Douglas, ele entrou na minha vida num momento muito decisivo, muito. Um dia antes da minha quimioterapia. E são os sinais, são Deus, as energias, tudo que envolve isso. E ele foi muito importante para mim ter muita força na minha quimioterapia, meu amigo. E tu sabe disso. Então, assim, eu vi o trabalho lindo que tu tem feito, acompanhei muito mais, me aprofundei sobre tudo que tu tem ajudado, tantas e tantas mulheres, e fiquei muito emocionada, não só pelo que tu me ajudou, mas o quanto que tu ajuda a todos. E eu não tenho dúvida, né, Douglas, que o que a gente está fazendo hoje, assim, aqui, é especial, porque eu me sinto muito emocionada, não por mim, assim, somente. Eu sempre, quando tive todo esse processo, eu entendi, assim, muito o nosso propósito de auxiliar, de ajudar ao próximo e servir. E eu sei, meu querido amigo, quanto que tu ajuda e eu queria isso. Eu queria que, depois de quando eu contei para todo mundo, porque aqui quem sabia era meu pequeno grupo. Quando eu Uhum. contei para todo mundo e houve muitas perguntas, muitas dúvidas, muitos questionamentos realmente no meu dia a dia no consultório, eu achei que você era a melhor pessoa para estar aqui comigo hoje para dividir isso. Coisa boa. E o interessante, né, como, né, você falou em Deus, como Deus encaminha as coisas e faz a gente, né, ter esses caminhos cruzados, separados e depois se encontra de novo. O meu gosto por mastologia começou na residência, né? Você lembra muito bem disso. Além de colegas de residência, nós éramos uma dupla, né? Então, para quem não sabe, ela falou R2, então eu era
do segundo ano de residência de ginecologia quando, né, você entrou. E daí a dupla era o R1 com o R2 e a gente fazia, né, todos os estágios juntos. E o meu gosto começou lá, a nossa residência, né, Kati? Ela Isso. era muito boa porque tinha a mama, a mastologia era dentro da ginecologia ainda na nossa universidade. Então, quase um quarto do nosso tempo de residência era em mastologia. E você via, né, que eu gostava mais, a gente fazia umas trocas lá, e, né, você apoiava. Eu fiz Sim. uma troca com uma outra colega minha que eu fiquei um mês a mais na mastologia porque eu já me Já interessava naquela época. sabia o que era isso, né? Já, já. Então, foi lá que começou. Uma outra coisa também que você faz parte nessa trajetória, quando eu já estava na minha primeira residência de mastologia, deu uns Em Belo problemas lá Horizonte. em Belo Horizonte, num dos hospitais, e daí você me ligou, Douglas, como é que é em Belo Horizonte? Muito bom. Então você faz a minha inscrição é do Rodrigo aí no Hospital das Clínicas para eu poder fazer a prova aí. E eu não conhecia o Hospital das Clínicas lá, eu era do outro hospital. E daí quando eu fui lá fazer a sua inscrição para a residência, não lembro, acho que você queria fazer em videolaparoscopia, alguma coisa Isso. assim. E eu, quer saber, eu vou fazer para massa aqui de novo, porque se não der certo a outra lá, eu entro aqui. E daí foi aquilo que me fez entrar. E uma coisa que depois eu lembrei, Kate, eu estava saindo, se você não sabe, eu estava saindo do hospital, que eu fiz tua inscrição, a do Rodrigo, e acabei fazendo a minha. E daí eu encontrei um pastor da minha igreja que foi visitar um adoentado lá no hospital. E naquele momento ele era uma pessoa bem alta, forte, ele me pegou pelo ombro assim, eu vou orar por você agora, e na frente do hospital, assim. E ele falou coisas que hoje eu estou vivendo, sabe? De que, né, eu seria realmente uma pessoa que levaria essa mensagem, que as coisas que eu naquele momento, né, estava entrando, eu não sabia nem o que eu estava fazendo lá, mas que ia prosperar, que eu ia ajudar muitas pessoas e tudo mais. Então, agora você me fez ver um flashback Yeah. de todas as coisas, assim, né? E certamente Deus sempre está no controle de todas as coisas e Ele nos guia, né? E mesmo nas situações difíceis, como você passou, ela traz muitos aprendizados, né? E isso que hoje eu estava conversando com uma paciente minha agora há pouco, assim, que ela, em todos os momentos, ela é grata, porque o câncer levou ela Isso. agora a ter mais qualidade de vida, ter mais atenção às coisas que antes ela não prestava atenção. É um novo recomeço, né? Então, assim, mesmo nessas situações como você tem vivido, né? Olha quanta coisa e quantas mulheres você tem ajudado e agora você sabe ainda mais ajudar as mulheres porque você passou por um problema que antes você só estudava, né? E que agora você realmente está vivendo. Então, certamente a missão nossa, né, que Deus nos dá é de espalhar essa mensagem e levar esperança a todas as pessoas que entram em contato com a gente. É, exatamente, porque isso que tu me falou agora foi bem interessante que eu falo para os meus pacientes. Eu trabalho com câncer de mama porque eu trabalho com uma ginecologia regenerativa. Então, eu trabalho com as mulheres com câncer de mama já há muitos anos, né? Então, eu sou uma pessoa que eu tenho muita empatia já pelas pacientes. Então, eu já tinha muita vivência do que elas viviam, de melhorar a qualidade de vida delas, o bem-estar. Mas ter empatia e viver isso é um abismo, né? Eu vejo que a gente entende de uma maneira diferente a questão dos medos, de como tu vai viver a cada revisão, o teu medo de cada novo exames de manutenção, de acompanhamento. Tu sempre faz os teus planejamentos agora a curto prazo, não são longos prazos. A gente, por mais que a gente saiba de tudo isso, a gente sempre fica no passo a passo, passinhos. Então eu vejo assim que mudou muito, Douglas, muito, muito assim. Como eu falava sempre, quando eu me tornei uma obstetra após ser mãe, foi diferente. E agora, eu ser uma ginecologista que trato mulheres com câncer de mama, tendo, é diferente também. Porque a gente tem total noção do medo que nós temos quando recebe um diagnóstico desse. Por, por qualquer estágio, diagnóstico inicial, precoce, metástase,
Os diagnósticos são diagnósticos. E a gente sabe que os tratamentos são totalmente diferentes um do outro, mas o medo de tu receber uma notícia dessa, de como tua família vai lidar, o medo não é nosso da morte. O medo é de como todo mundo sofre no teu redor. E tu fazer as coisas de uma maneira mais leve. Eu sempre pensei assim, sempre eu tenho uma frase na minha vida, que quando chegou o diagnóstico para mim, que eu vou contar aqui como é que foi todo o diagnóstico, mas tem uma frase que, independente do problema que a gente tenha, eu tenho esse, tu tens outro. Cada um tem o seu problema. Nós temos dois caminhos quando a gente tem um problema. Ou a gente reduz ele e aprende, ou a gente se vitimiza e se reduz. Então, o meu caminho sempre foi esse. Eu sempre pensei em todos os meus problemas dessa maneira. E quando chegou o diagnóstico de câncer de mama, foi assim que eu resolvi lidar. Como eu lidei na minha vida toda. O problema, para mim, tem que ser enfrentado e tem que ser aprendido. Alguma coisa a gente tem que aprender com ele. Então, é esse o caminho. Eu reduzi ele, o que eu pude. O tamanho dele é enorme. Mas eu Sim. tentei reduzir ele o que eu pude e seguir, né? Porque eu não me senti em nenhum momento como câncer. Isso é uma coisa assim muito interessante. E daí vem definições, né? Porque eu acho que o principal desejo das mulheres que apresentam câncer de mama é ficar curada do câncer, né? Sim, Mas não é por si só cura. Cura é um termo que nem a gente, médicos, em termos, né, de oncologia, não tem isso muito bem definido, né? Você isso. sabe. Ah, Sim. será que é cura quando eu acabei de fazer a cirurgia? Será que é cura quando eu terminei de tomar o remédio? Será que é cura quando, depois de 5 anos, né? Quando que vem a cura? Mas a cura vem quando você se sente curado, né? E esses acompanhamentos que você falou, a gente também pode ver ele de duas maneiras. Ou sempre com aquele medo de que a doença voltou, ou você vai lá no médico fazer o controle para ter certeza que você continua curado. Então, assim, É a maneira tudo de vai da olhar. perspectiva, É, né? exatamente. E eu queria muito, assim, conversar com vocês, porque, assim, o Douglas sabe, assim, a gente passa, né, claro, nossa vida toda, a residência, a faculdade médica, a residência, são épocas da vida da gente que a gente não dorme bem, que a gente não se alimenta bem, que a gente não tem um estilo de vida tão adequado, né? E as minhas pacientes, e aqui todo mundo, Douglas, todo mundo me pergunta, mas Catilene, não há um estilo de vida tão bom quanto o teu. Como que aconteceu o câncer para ti? E eu sempre digo assim, o maior fator de risco, realmente, né, Douglas, isso é uma coisa que eu queria até que tu falasse, assim, é relacionado a estilo de vida. Nós temos outros fatores também, é claro, mas o estilo de vida é hoje o que a gente vê que mais está comandando, em grande demanda, em função do nosso estresse, do dia a dia, como a gente está lidando com tudo. Mas o meu estilo de vida, assim, saudável, realmente, começou quando eu me preparei para engravidar, que foi quando eu fiz a grande virada da minha vida, assim, que eu mudei, inclusive, o meu atendimento na ginecologia, que eu fiz um atendimento muito voltado realmente para prevenção, não tratar mais as doenças e a gente realmente cuidar do nosso corpo como um todo para envelhecer de uma maneira desacelerada, sem tanto estresse oxidativo, sem tantas inflamações e tentar melhorar a qualidade do sono, do intestino. Eu sempre lutei muito por isso. Mas a gente sabe o quanto a nossa vida, às vezes o câncer ele não vem de agora. O nosso Sim. câncer, né, Douglas, às vezes ele vem de mais tempo. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre os fatores de risco, porque e aí depois eu falo da minha experiência, né, sobre isso. É, tem três grandes blocos, né? O câncer de mama, ele não é uma doença de uma causa só, né? Quando a gente pensa, é difícil ter uma doença que tem uma causa só, né? Geralmente é um conjunto de doenças, mas quando, por exemplo, a gente pensa em alguns tipos de câncer, como, né, na área da ginecologia, câncer de colo de útero, o agente causal é o HPV. Ok, mas o HPV é um
a gente, né? Tem o ambiente onde ele vai, né? Tem a saúde da mulher, como que tá. Então, mas é o principal. Quando a gente pensa em câncer de pulmão, por exemplo, né? A primeira coisa que vem na cabeça, é o tabagismo, né? Mas quando a gente pensa em câncer de mama, não tem bem isso, assim, sabe? O principal fator de risco para o câncer de mama é esse. Ele entra naquelas causas multifatoriais. Mas quais são os três grandes blocos, assim, que envolvem isso? São blocos, como você já falou, de estilo de vida. Só que estilo de vida, como diferente de muitas pessoas pensam, não é só alimentação e atividade física, né? Tem isso tudo que você falou, manejo de estresse, tem sono, né? Tem o modo como você lida com os problemas da vida, né? Tem várias coisas que envolvem o estilo de vida. E daí, né, atividade física, entra também obesidade. Então, esse é o bloco de atividade física, que é importante. Porque, por exemplo, talvez se você não tivesse mais esse estilo de vida saudável, talvez a doença viria mais cedo, né? Talvez ela viria de uma fase mais agressiva, porque o teu corpo não estaria com condições de combater ela. Exato. Então, por mais que muitas vezes as pessoas, nossa, mas uma menina tão saudável ter câncer. Sim, as pessoas, infelizmente, têm. E esse estilo de vida vai contribuir para ela lutar contra a doença e também para essa doença não ter sido descoberta de uma maneira mais agressiva. Então, esse é o grande bloco. Tem coisas que são relacionadas à nossa vida reprodutiva. A mama é um órgão que ele é hormonal, né? Ele responde muito aos hormônios. E todo mês a mulher sente isso através do ciclo menstrual, né? Tá perto da menstruação, a mama fica mais inchada. A mulher engravida, a mama cresce. A mulher, né, amamenta, começa a sair leite. Então, a mama é um órgão que responde muito aos hormônios. E todos os dias, o nosso corpo, ele tem pequenos cânceres formando, né? E os hormônios contribuem para essa célula de câncer crescer. Então, faz parte desse estímulo hormonal ser uma etiologia para câncer. Uma coisa que eu só fui descobrir há pouco tempo, Kátia, agora indo para essa parte reprodutiva, é o seguinte: o estilo de vida reprodutivo da mulher mudou no decorrer dos anos, né? Antigamente, como é que acontecia, né? A mulher mal menstruava, já casava e já tinha filho. Então, uma mama que ela passou pelo processo de gravidez e amamentação, ela se torna uma mama menos sensível a esse fluxo, né, e essa mudança hormonal. Então, talvez é uma coisa que explicaria por que no passado não tinha tanto câncer, porque as mamas dessas mulheres mais idosas eram menos sensíveis. Agora, como que acontece hoje em dia, né? A mulher tem o início de gestação mais tardio, depois dos 30 anos, né? Por muito tempo ela tomou anticoncepcional, né? Então, assim, mudou o padrão. E talvez isso contribua também, né? E a outra coisa, existem causas hereditárias que as mulheres pensam que é a principal, muitas vezes. Mas ninguém na minha família teve câncer, como é que eu fui ter câncer? 10 a 15% mais ou menos dos cânceres já vem de uma herança genética, ou seja, ocorreu no passado algum defeito em algum familiar ou algum antepassado que foi esse defeito passando de geração em geração, que aumenta o risco de desenvolver câncer. Por exemplo, né, existe um gene chamado BRCA1, que ficou famoso quando a atriz Angelina Jolie também revelou ao mundo, né, que a família tinha câncer e que ela tinha tirado as duas mamas e tudo mais. Esse gene que ela carrega, alterado, né, ele predispõe a um risco de 70% até 80%, dependendo, né, do histórico familiar bem forte, de risco durante a vida de ter câncer. Então, assim, é claro que não é determinante, se tem um gene alterado, não quer dizer que vai ter câncer, mas é um fator também de risco, como a gente fala. E tem outras coisas que, por exemplo, o ambiente, se teve exposição à radiação na infância por causa de um câncer na infância, uma radiação no tórax, né? Alguma biópsia já que ela já fez, que tinha uma lesão ali que já ia predispor ela a ter um câncer no futuro. Então, assim, se a gente for contar, tem vários e vários fatores de risco que podem levar uma paciente a ter câncer. Só que não dá para culpar só um. E mesmo assim, mulheres saudáveis, infelizmente, que fazem tudo certinho, né, podem desenvolver câncer. Mas é mais fácil desenvolver câncer
com certeza, numa mulher que não tem esse cuidado todo com a sua saúde. Isso. E o que é muito, muito legal é que eu me senti assim, como eu falei, quando eu recebi o diagnóstico, eu já sabia que era, não sei te dizer, mas quando eu palpei, porque foi no autoexame da mama que eu fiz o meu diagnóstico de suspeita, que foi confirmado depois com uma biópsia que eu fui atrás em fazer. Na verdade, eu palpei esse nódulo, né? Jantando com meu marido num restaurante, eu senti uma leve ardência, eu palpei e senti ele, um nódulo bem pequeno, e eu não tenho nenhuma cirurgia plástica, nenhuma, e eu sempre dizia, eu não vou fazer nenhuma cirurgia, nem vou colocar prótese, porque um dia eu posso ter um nódulo e eu não vou papar. Sempre pensei dessa maneira. E nunca fiz uma cirurgia plástica na mama em função disso. Então, quando eu palpei, naquele momento, eu senti uma energia diferente que eu pensei, eu vou ter que adiantar meus exames. Eu senti que era alguma coisa ruim, que não era alguma coisa boa. Quando eu fui fazer meus exames, a ecografista ficou muito feliz em me ver conversando, e quando eu deitei, ela colocou o transdutor e ela foi murchando assim. Aí eu falei, não, olha só, eu sei que tem um nódulo aí, fica tranquila, só deixa eu dar uma olhadinha, né, também. E ela, eu vou te mostrar. Daí quando ela me mostrou, ela falou assim, Kátia, isso foi uma sexta-feira, véspera de feriado. Tati, vou te ajudar, vou pedir o encaixe segunda-feira para te fazer uma biópsia. Tu vem então no meio do feriado? E eu, claro, vem o horário que for, vamos adiantar e vamos fazer, porque eu já sentia. Então, eu palpei, fiz o exame na sexta, na segunda eu fiz a biópsia e na quarta-feira eu recebi o diagnóstico. Quando eu recebi o diagnóstico, sensação realmente muito ruim, recebi o diagnóstico às 11h30 da manhã e 1h30 da tarde eu tinha paciente no consultório. Cara, deixa eu só perguntar uma coisa. Foi você que abriu o seu laudo ou você levou no médico? Não, o laboratório, na verdade, não tinha médico, né? Fui eu que me palpei, me pedi o exame, fui lá fazer o exame, porque fazia 6 meses meus exames estavam em dia, eu adiantei pela palpação. Tá, E, então, na verdade, o duas laboratório, grandes lições. Vamos parar aqui. Duas grandes lições disso. Primeiro, apesar da gente não incentivar o autoexame como único isso, método de rastreamento do câncer de mama, isso, né? Como se fazia no passado, né? Todas as campanhas eram para autoexame e não se falava muito em mamografia, mas o autoexame ainda é importante. Você claro, precisa conhecer a sua mama e conhecer o seu corpo, como você mesmo percebeu, né? Sentiu algo estranho, palpei algo estranho, então tem que adiantar esse exame, né? E que o que você não é, né, teve, né? recomendado tanto, né, o autoexame da É, mama, na verdade, assim, hoje em dia, mas eu acho que conhecer, o autoconhecimento do nosso corpo é fundamental em todas as áreas. sim. E você já chegou nos 40? 45. Sério? Sim, Então, assim, o que você teve, a gente chama câncer de intervalo, ou seja, né, você descobriu o câncer entre uma mamografia, não tinha nada na mamografia anterior isso. e descobriu. Então, normalmente isso acontece em mulheres mais jovens, né, com cânceres mais de crescimento mais rápido, como HER2, triplo negativo, né? Também pode ser um luminal B, que é um câncer que cresce um pouquinho mais rápido. Mas isso quer dizer o quê? Se você sentiu, não fique na falsa sensação de segurança que, por ter feito o exame 6 meses atrás, vou esperar os próximos Isso. porque, né? Então vá antes no mastologista ou no ginecologista para fazer esse diagnóstico antes. Só uma pausa que eu acho que esse exemplo que, né, que a gente tira do seu caso pode ajudar bastante meninas, hein? E isso eu queria muito alertar, assim, junto do meu caso, porque é o autoconhecimento, acho que o autoexame não é um exame isolado, com certeza não, mas a gente tem que ficar sempre realmente de olho em tudo que acontece diferente. E o que tem diferente, a gente não pode esperar, tem que correr atrás e saber esse diagnóstico. Então, na verdade, a gente encaminhou a minha biópsia para um laboratório que eu já trabalho há muitos anos para as minhas pacientes.
esse sim. laboratório e não mandava o resultado, e não mandava. E eu pedi para minha secretária, olha, eles não estão mandando, fala com eles e tal e tal. E foi um dia que eu estava em casa, fazendo um trabalho em casa, fazendo uma aula em casa. E o meu marido chegou mais cedo. Ele chegou mais cedo. Eu falei, não, o Rodrigo chegou mais cedo. Quando ele subiu as escadas, destruído, eu já entendi. Ele não conseguiu nem falar para mim. Foi ele, na verdade, que soube, porque daí minha secretária recebeu o exame, ficou sem saber o que fazer, mandou para ele para ver se mandava realmente para mim ou não. E ele, não, eu vou para casa. E ele veio para casa e veio me contar. E ele não me contou, ele só sofreu. E eu entendi. E foi assim, um dia muito difícil para nós como família, porque a gente tinha que entender o porquê que isso estava acontecendo. Mas foi muito engraçado, porque eu recebi eu não me senti doente. Eu não me senti com o câncer, eu me senti que eu tinha que correr atrás, porque a minha filha, no mesmo momento, veio almoçar conosco em casa, soube do diagnóstico, a gente não esconde nada na nossa casa, a gente quis que todo mundo soubesse, assim, aqui, para a gente juntos superar isso. E o sofrimento dela foi realmente a minha grande força, porque os filhos são muito importantes, a família, e eu senti que não, eu vou lutar e vai dar tudo certo. Só que quando a gente recebe um diagnóstico, eu como médica, eu só queria ver o estadiamento. Era a única coisa que eu pensava, né? Sabe, estadiamento é a gente fazer uma avaliação dos exames, né, Douglas? Para a gente ver Para se a ver a doença extensão está da doença no corpo, localizada né? ou se ela Uhum. está em outros locais do corpo além da mama, né? Então era o meu grande questionamento, né? E essa questão do estadiamento, depois que a gente recebe o diagnóstico, para entender o processo e o caminho que a gente vai, é um caminho que a gente não tem esperança naquele momento. A gente tem medo, né? A gente precisa realmente de um tempo para deglutir tudo para resolver. Então, assim, como eu recebi o diagnóstico, almocei com a minha família e eu tinha meus atendimentos à tarde, eu nunca cancelo nada, nunca. Eu sempre, tu sabe que eu sou workaholic, né? Tu sabe que eu amo o que eu faço. Eu pensei, não, eu vou ir atender e vou focar naquilo e depois eu penso sobre isso. Nesse meio do caminho, eu já fui falando com a minha secretária, vamos agendando os exames. Falei com uma amiga mastologista que me ajudou muito. Eu recebi muita ajuda, Douglas. É uma coisa, como Deus é importante. E muita ajuda de muita gente que não estava na minha vida, que entrou ou que reentrou. Sim. E isso é muito lindo. E eu entendi, fui entendendo o processo. Eu fui entendendo que eu sempre ajudei muito as mulheres, mas eu tenho que ir um pouco além. E eu fui entendendo o propósito. E quando aconteceu tudo isso, que eu fiquei perdida, não sabia para que lado ir, entrou uma amiga que me ajudou no estadiamento, depois entrou uma amiga que me ajudou no caminho da minha equipe médica. E quando eu fui iniciar o processo do tratamento pós, você entrou pré-quimioterapia. Então, sabe que em cada processo que eu passei nesses 5 meses, a minha família sempre muito junto comigo e foi entrando pessoas novas e pessoas que eu já conhecia, mas que não estavam muito afim e que a gente renova. A gente renova a Sim. fé, a gente renova a família, a gente renova a união, a gente renova valores e é uma renovação. E eu nunca consegui pedir nada nesse processo e só agradecer. Porque o meu Só um câncer. pouquinho, Kátia, uma coisa que me chamou a atenção antes que eu esqueça, acho que duas lições que dá para tirar disso, né? A primeira é que, assim, até os médicos ficam tristes, até os médicos ficam com medo, né? Então, assim, Com é certeza. normal, ou seja, você nesse momento, nessa fase, né?
ter esses sentimentos, né? De que, né, não tem esperança, de que a tristeza está batendo. Será que eu vou ver minha filha crescer? Será que eu vou um dia voltar a fazer o que eu fazia? Né? O que que vai acontecer agora, a partir de agora, assim, é normal e permita-se, né, você que está nos assistindo e está passando por isso, ter esse momento, entre aspas, de luto, porque, Isso. quer ou não, é uma perda, né? É uma perda da sua situação sob controle que você tinha e você acaba agora tendo que a sua vida, a partir de agora, ser em função do tratamento. Então, você Uhum. muda objetivos, Total. né? Então, e isso é importante. Mas o mais importante é você, assim, como todo luto, você tem o horário que você entrou no luto, que foi quando tem a perda, mas você tem que sair desse luto, Tem que ser. né? E daí é a questão de onde está o seu foco, né? É a questão do foco, se você vai ficar focando na doença, que não tem jeito, porque é câncer, e essa palavra é pesada, ninguém gosta, né? Que seja em qualquer lugar do corpo, ter um câncer, por si só, já é um peso, esse carimbo que colocam, né, em quem tem essa doença. Mas acabou essa fase mais triste, agora vamos lá, vamos seguir qual que é o objetivo. O objetivo é ficar curado, então vamos, que foi o que você fez. E uma outra coisa importante também é deixar ser cuidada, que você falou, né? Eu acompanho, né, todo dia pacientes com câncer de mama. Então, assim, tem pacientes que se retraem às vezes, que não querem que as pessoas ajudem. Às vezes não quer ser um fardo, não, né? Não, deixa eu te ajudar, não, deixa aqui, eu vou resolver. Não, aceite ser ajudada, né? O seu círculo de apoio, que você, né, colocou muito bem, como a família, como, né, seus colegas de trabalho, se cerque das pessoas que estão, né, no seu principal objetivo também. E afaste aquelas pessoas, porque daí você vai ter que Isso. começar a selecionar, né? E O afaste-se câncer traz um daquelas que não filtro estão grande. no mesmo objetivo. Provavelmente você também teve pessoas que, nossa, a Kate com câncer, né? Então, assim, isso é uma coisa importante nesse iniciozinho de tratamento, que é bom você ter esse foco, assim. Hum. Não sei se foi isso mesmo, Kate, que Com aconteceu. certeza. Aconteceu muita coisa, assim. Eu estava muito assim. Eu acho que era o momento de dar realmente uma pausa, novas avaliações. As amizades se renovam, não tem jeito. Tem muitos amigos que não sabem como lidar com o câncer, não sabem como fazer. Outros querem ajudar, mas também não sabem como. Como eu não fiz uma divulgação para muitos amigos, mais para os pessoais realmente do dia a dia, porque assim, quando eu recebi o diagnóstico e eu recebi o estadiamento e recebi como seria o meu tratamento, aí eu pensei, como eu vou fazer? Eu vou continuar trabalhando ou não, né? Foi uma decisão que eu tomei. E aí eu pensei assim, não, eu amo o que eu faço. E eu via que nos finais de semana que eu estava em casa era pior, porque aí eu mais pensava em tudo e não foi interessante para minha pessoa. Então, assim, a minha proposta foi, eu vou continuar trabalhando, meu foco é minha cura, e eu vou continuar trabalhando enquanto eu tiver 100% para entregar às minhas pacientes. Se em algum momento eu não estiver 100%, eu vou parar, vou falar o motivo, e tá muito bem assim. Surpreendentemente, né, Douglas, eu fui evoluindo a cada passo do processo. Então, meu diagnóstico foi em novembro e eu recebi um atendimento do mastologista numa sexta-feira, na outra quarta eu já fiz a cirurgia em novembro mesmo, né? E a minha recuperação cirúrgica, né? Eu fiz a retirada de 3 linfonodos axilares, eu retirei o nódulo da mama. Esse resultado foi realmente um nódulo com margens livres, todos os linfonodos axilares negativos, mas ele é um câncer HER2, que para quem não conhece é um câncer que ele tem uma chance maior de metástases, de ser mais agressivo, né, Douglas? Até eu acho que o HER2 é uma entidade, né? E eu acho que é legal, assim, falar um pouquinho para as mulheres aqui do HER2, né, do câncer de mama. Quando se fala em câncer de mama, parece que é
tudo é a mesma coisa, né? Mas existem mais de 20 tipos de câncer de mama diferentes. O tipo mais frequente de câncer de mama é o câncer mais comumente conhecido como ductal, né? Que é aí 70%. E antigamente, como é que, né? Tem umas mulheres que revoluem tão bem com esse câncer ductal, que era só o que se tinha lá, era o olho do patologista. Não, esse é ductal. Agora tem outras que, né, vão muito rápido, tem metástase logo. O pessoal queria descobrir o que está acontecendo. E daí começou a se descobrir dentro das células de câncer algumas proteínas que eram mais frequentes em cânceres mais agressivos, outras eram mais frequentes em cânceres menos agressivos, até que meio que se dividiu esse câncer ductal. Hoje em dia, é claro que isso está aumentando, tem estudos que, né, daqui a 10 anos deve ter mais tipos, mas em 4 grandes grupos, em 2 grandes grupos, que são os cânceres hormonais positivos e os cânceres hormonais negativos. Os cânceres hormonais positivos, eles são de melhor prognóstico, crescem de maneira mais lenta e tudo mais, né? Daí, dentre os hormonais positivos, nós temos os que crescem mais lento ainda, que eu digo que são os cânceres das vovós, apesar de ter paciente jovem, né, que cresce, aquele câncer que cresce, cresce, daí a gente descobre, né? Esses são os luminais A, que crescem bem devagar. Tem os luminais B, que são os que crescem mais rápido, ou que tem HER2, que eu já explico o que é o HER2. E daí os hormonais negativos, que são aqueles que são os HER2 positivos, que são os puros, digamos assim, os superexpressos, e os triplo negativos. Então, hoje em dia, esses cânceres ductais a gente divide nesses grandes grupos. O HER2 é uma proteína que tem na membrana. Eu costumo comparar como se fosse uma antena da casa. Mas o pessoal mais antigo vai entender, porque hoje é tudo internet, né? Não sei se tu é do tempo, Kátia, de ter que ir lá mexer na antena para poder pegar um sinal melhor. Então, o HER2 é como se fosse essa anteninha. Imagina aquela anteninha velhinha que você colocava bombril em cima. Isso é o normal de uma célula de mama ter pouquinho HER2. Então, se passa um sinal ali de multiplicação, essa mal capta ou deixa passar esse sinal. Só que quem tem um câncer de mama HER2 positivo é como se tivesse um monte de parabólica, assim, aquelas antenonas grandes na célula. Ou seja, qualquer sinalzinho, essa antena é tão potente que ela consegue pegar esse sinal. E esse sinal é um sinal de multiplicação, ou seja, se o HER2 capta esse sinal, ele se liga a outras proteínas HER2 e manda um aviso lá para o núcleo da célula, onde tem um DNA, que esse DNA tem que se multiplicar e essa célula tem que se dividir. Por isso que esse câncer é um dos cânceres mais agressivos. Há 30 anos atrás, isso era quase que nem hoje, a gente compararia o triplo negativo, sabe? Mas com a descoberta de medicações, né, que a gente chama de terapia-alvo, que são moléculas que vão lá nas células HER2 específicas e fazem com que essa célula HER2 morra, que é o trastuzumab, pertuzumab, né, essas medicações. O prognóstico dessas pacientes, que antes era muito ruim, melhorou muito, né? Então, isso foi um grande avanço da ciência. Então, na nossa época de residência, eu acho que nem tinha o Não trastuzumab. tinha. Não, Não nós não tinha, né? tínhamos. Isso já faz uns 20 anos que a gente fez quase, né? 18 Isso, anos aí. Então, isso. isso é coisa de agora. Assim como hoje, né, a bola da vez em termos de descoberta de medicações mais modernas é os cânceres de mama triplo negativos. Então, os triplo negativos também estão tendo esse avanço e tudo mais. Sinceramente, a mastologia que eu aprendi há 15 anos atrás já não é mais a mesma, né, Kátia? Então, a Exato. cada dia a cirurgia diminui. Na nossa época de residência, linfonodo sentinela era um evento, assim, né? Quando o Uhum. professor, não, vamos fazer aqui um linfonodo sentinela. Nossa, era uma coisa de outro mundo, assim, né? Hoje não, é uma coisa corriqueira. Até hoje, a semana que vem vai estar no meu Instagram, que hoje eu filmei lá como é que eu acho o linfonodo sentinela para mostrar para as meninas. Então, hoje é uma coisa corriqueira. Tem medicações, né, que hoje em dia são nossa, né, são caras, só tem grandes centros, mas daqui a pouco está aí, né, para o grande público, para paciente que faz tratamento pelo SUS. Então, existe também esperança que a ciência está evoluindo muito e evoluiu muito no caso do câncer HER2 positivo. Muito antigamente a gente recebia um diagnóstico de câncer de mama com HER2, era um diagnóstico de morte como metástase, né? E hoje não, hoje nós temos um avanço imenso no câncer de mama, né, Douglas? A gente vê muitas mulheres
com nódulos maiores, com metástase, com sobrevida elevada, em tratamento, em acompanhamento. Então, a gente vai conhecendo tanta coisa, a medicina evolui tanto, mas uma coisa é certa, que depois de um diagnóstico desse, o estilo de vida tem que mudar, o controle tem que mudar para reduzir essa recidiva, que pode realmente retornar se não for modificado alguma coisa, mas o diagnóstico precoce é um fundamental, né? Eu acho assim que isso que muda, independente do tipo, né? Sim, quanto mais cedo, melhor. Assim, tem uma estatística que é bem antiga, mas que reflete muito bem isso, assim, de maneira bem generalista, né? A cada milímetro que o câncer cresce, né, vai diminuindo 1% da chance de cura, sabe? Assim, claro que não vai chegar a 10 centímetros, então não tem mais cura, mas para você ver a importância, né, de quanto mais cedo a gente descobrir esse câncer, esse nódulo, maiores são as opções de cura, menores são a agressividade do tratamento. Né? Tem cânceres que não precisa fazer quimioterapia, tem cânceres que não precisa tirar a mama toda, né? Tem câncer que quando descoberto bem no início não precisa tomar remédio nenhum. Então, assim, é muito importante fazer o diagnóstico precoce e a gente só consegue fazer isso ou cuidando, né, da sua mama, tanto fazendo os exames de triagem, como você falou, quanto fazendo o autoexame, né, pelo menos uma vez por mês. Então, ou quando sente algo errado, né, porque o corpo fala pra gente muitas coisas, né, como falou para você. Então, quanto mais cedo, melhor. E isso que tem que ser incentivado. E, atualmente, mais cedo possível é quando você faz a mamografia. Douglas, o que eu via muito no consultório é vendo o diagnóstico cada vez mais em mulheres com menos de 50 anos. Quando eu fui fazer o meu tratamento, eu fiz meu tratamento todo no Hospital Moinhos de Vento e lá tem uma estatística agora dos últimos anos, pós-pandemia, um aumento de 70% em mulheres jovens no tratamento com o câncer. Então, a gente vê essa mudança, né? Que antigamente a gente via menos mulheres jovens com câncer e a gente vê esse número alarmando, aumentando e a previsão é um aumento em todas as faixas etárias, né? Na verdade. Mas a gente vê essas duas coisas, um aumento do câncer de mama em todas as faixas etárias, mas em mulheres jovens um aumento um pouco maior expressivo, né? E eu não sei se o que tu me diz dessa rotina assim que tu vê, porque não tem mais idade, a gente tem que cuidar em todos os momentos, né? Tem algumas coisas nesse sentido que deve chamar atenção. Você falou em pandemia, né? Ano passado, 2022, né? Que foi. Eu nunca tinha feito tanta mastectomia quanto eu fiz ano passado, sabe? Porque no período de pandemia, os exames deixaram de ser feitos, né? A preocupação era outra e legítima, né? De ficar vivo do Covid, né? Mas esse cuidado com os exames de rotina ficou parado aí por 2 anos, o que é suficiente para a gente ver um aumento do estadiamento, ou seja, um aumento da agressividade, da extensão da doença no corpo das mulheres que tiveram diagnóstico. Então, isso é importante. Se você passou pelo período de, né, você que está assistindo aqui, a gente passou pelo período de pandemia e ainda não fez seus exames ou não fez o seu controle em relação ao tratamento que você tinha, procure logo o médico, tá? Para fazer esse acompanhamento. Você também falou que o aumento do câncer está acontecendo. O Brasil, as estatísticas brasileiras, elas têm realmente pacientes mais jovens, na faixa dos 40, 50 anos, é a segunda faixa mais comum, né, de câncer. Mas também a gente tem, né, eu tenho pacientes na faixa dos 30 que na nossa época de residência, nossa, uma mulher com 32 anos, com câncer de mama, é um evento, vamos publicar esse caso, porque isso é muito raro. Infelizmente, isso não é mais tão raro assim, a gente vê bem seguido, né? Eu operei essa semana um paciente com 32 anos, né? Então, assim, é o que a gente tem visto. Mas o porquê que isso está acontecendo, a gente ainda não sabe. Creio eu que é o aumento, né, desses fatores de risco que a gente comentou anteriormente, né? O estilo de vida, o estilo, né, de vida reprodutiva das mulheres. Então, tudo isso tem levado a
enfraquecimento dos nossos mecanismos de defesa natural, como você bem falou, a inflamação, né, o estresse oxidativo e tudo mais. Então, por isso a importância, né, desse estilo de vida mais saudável e do controle dos fatores de risco. Agora, o que é realmente? Será que tem algum agrotóxico? Será que tem alguma coisa nos produtos de beleza que está causando? Não tem como saber ainda. Espero que a gente consiga ter essa resposta o quanto antes. Mas isso quer dizer o quê? Que as mesmas mulheres na faixa dos 30, embora não façam mamografia de rotina, né, tem que cuidar da saúde das suas mamas, ir no ginecologista frequentemente, examinar as mamas, né? Se tiver alguma alteração, fazer um ultrassom, fazer eventualmente mamografia. Então, isso só indica que mesmo essas meninas têm que ter o seu cuidado também com as suas mamas. Aí vou dar continuidade, assim, porque senão o pessoal que me perguntou vai depois me matar, né? Vamos lá, vamos comentando. Eu fiz a cirurgia, então, em novembro, né, Douglas? E a minha cirurgia foi numa quarta-feira e eu fiquei uma excelente recuperação, né? A minha cirurgia, eu fiquei só um dia no hospital e na segunda-feira eu já voltei a trabalhar. Sem sintomas, fiquei super bem, minha recuperação foi muito boa, excelente e me surpreendeu, né, a minha recuperação. E quando a gente faz a cirurgia, tem que esperar 15 dias o resultado da imunistoquímica para a gente poder planejar que rota vai seguir. Eu já tinha a imunistoquímica da biópsia, mas queria ser confirmada com a cirurgia, e também extensão da lesão na cirurgia, né, Douglas, para tomar Sim. as decisões da sequência do planejamento. Então, são mais 15 dias de espera que são realmente agoniantes para a gente ter essa sequência do tratamento. Quando chegou esse E é resultado? interessante, só 1 milímetro que se mede lá a mais ou a menos faz diferença entre você fazer quimioterapia ou não fazer nada, por exemplo, né? Então, é um exame Verdade. muito detalhado, que demora porque ele é feito artesanalmente. Tem muitas meninas que se angustiam, né? Por que demora tanto o exame anatopatológico? Porque tem que ir lá, o patologista tem que analisar a mama, esperar o tempo dessa mama ficar conservada, ele tem que fazer lá os cortes, medir tanto com uma reguinha quanto microscópio, fazer colorações diferentes. Então, das especialidades médicas, assim, eu acho que é a mais artesanal, assim, sabe? Onde realmente é na mão que se faz as coisas, no olho ali, no microscópio. Então, esse tempo é angustiante, mas é necessário para um exame bem feito. Porque ele muda o tratamento, muda o prognóstico, muda muita coisa, né? Pequenas coisas mudam muito no tratamento. E quando chegou o meu anátomo patológico com a imunistoquímica pós-cirúrgico, então foi planejado o meu tratamento com a minha oncologista, com o meu mastologista, todo em conjunto. Então, o que foi indicado para mim? Foi indicado fazer 12 sessões de quimioterapia. Após a quimioterapia, esperar 20 dias e eu fazer mais a radioterapia, que aí seria decidido se seria de 15 ou 30 dias depois. E eu manteria a imunoterapia, que foi o trastuzumab que tu falaste, que eu comecei junto da quimioterapia, que é uma quimioterapia imunológica, na verdade, que ela atua no receptor, né, Douglas? Eu faço ela subcutânea na coxa a cada 20 dias. Eu farei, a princípio, 18 injeções, mas o acompanhamento vai nos dizer se isso vai ser assim ou não, né? Esse é o planejamento nosso de cirurgia. Quando eu recebi esse planejamento, eu tomei uma decisão se eu ia continuar trabalhando ou não, como eu tinha comentado aqui. Quando eu decidi continuar, o que eu pensei? Eu não vou falar para todo mundo, porque senão eu não vou conseguir trabalhar. Eu ainda estava assim, deglutindo o processo, tentando me fortalecer, dando força para todo mundo na minha família, tentando receber carinho deles, porque a gente tem que se permitir ser tratada. Eu decidi que eu não seria médica no meu tratamento, eu seria paciente. Então, só que a gente conhecer é mais difícil, né, Douglas? Então, a gente quando sabe o que acontece, tem disponíveis os artigos, a gente vai lá estudar, vai ler, então a gente vai ficando com muitos questionamentos.
Então, como eu não tinha como lidar com contar para as minhas pacientes, porque eu sabia que eu ia ter que lidar com cada consulta com uma conversa sobre isso. Eu não ia conseguir. Eu estava muito fragilizada naquele momento para isso. Então, eu achei muito mais pertinente para minha pessoa me proteger para conseguir trabalhar e manter todo o meu tratamento no foco em ficar quietinha, até eu estar bem para poder falar. Eu não sabia como seria. Se eu tivesse um momento frágil, que eu não estivesse bem, eu ia falar, parar de trabalhar e continuar dando a sequência das informações necessárias. Surpreendentemente, a minha quimioterapia era semanal. Existem duas químios, né, Douglas? Isso é uma coisa até interessante da gente comentar aqui. Porque todo mundo me dizia assim, mas como tu fazia semanal? Como que é a quimioterapia semanal, né? Existe a quimioterapia branca, a quimioterapia vermelha, né? E são diferentes, né, Douglas? É, às vezes não é, mesmo a branca, às vezes não é só uma Isso, medicação, tem mais medicações ali. isso. Então, quimioterápicos são medicações, né, Kátia, que elas agem em células que estão se dividindo e se multiplicando. Que no caso que a gente quer atingir são as células de câncer, que elas se multiplicam mais rápido que as nossas células normais. Existem quimioterapias que atuam, por exemplo, quem estudou lá biologia, lembra que a nossa fita de DNA tem várias letrinhas, né? Por exemplo, a quimio vermelha, ela vai embaralhando essas letrinhas e daí a célula não consegue mais saber o que que ela tem que fazer e ela acaba morrendo. A quimioterapia branca, que são os taxóides, ela age quando a célula está se dividindo. Lembro, não sei se vocês lembram da biologia, mas tem umas estriazinhas que vão puxando. Então, a quimio branca impede isso aqui, né, de acontecer. Então, quando a gente associa quimioterápicos, por exemplo, quem faz o esquema de quimio vermelha com quimio branca, a gente está tentando em algumas células de câncer que naquele momento estão se dividindo, atingir esse estágio, né, da divisão. Depois a gente segue com outro estágio para tentar pegar a maioria, né? Porque a químio só age em célula que está nesse processo de divisão. Se a célula está paradinha, esperando se dividir, ela só vai conseguir ser, né, morta pela químio talvez na terceira, na quarta, na quinta sessão. Por isso que a químio ela é mais longa, tem várias doses, e essas doses, elas são, existem protocolos que são estudados. Como é que eu sei que só dose branca, como você fez, é a mesma coisa que fazer vermelha mais branca? Porque em mulheres parecidas com o seu caso, com tumores parecidos com o seu, foi testado os dois e se viu que eram tão eficazes com menos tempo, com menos efeitos colaterais. Então, tudo que a gente faz em oncologia, né, é baseado em estudos científicos que levaram isso a teste, que vão lá desde a década de 60. Então, isso tem evoluído já, né, há 60 anos praticamente. E cada vez se descobrem medicações novas. Será que essa medicação nova ela vai funcionar? Vamos testar. E daí se faz um estudo científico para poder saber, testando em mulheres com mesmas características, saber se essa droga funciona ou não. Então é assim que se determina o protocolo. Por isso que não dá para comparar, né? Você estava lá na cadeira de químio, né? Provavelmente tinha outras meninas do seu lado e às vezes se questiona por que a sua tem vermelho e a minha não tem? Por que a sua é 12 e a minha são 18? Por que a sua é 12 e a minha são só 4? E parece que dá aquela coisa assim, né? Será que eu estou tratando direito? Sim, você está tratando direito, né? Para isso que seu médico avaliou todos os seus exames, todas as suas características, fez vários testes, estudou vários artigos científicos para poder dar o melhor tratamento para você. Então, se você recebeu a indicação de fazer uma quimioterapia nesse protocolo que você está fazendo, vá confiante que isso vai ser realmente o melhor para você. Eles Mesmo que a confiar no outra seu coleguinha do médico. lado esteja fazendo outra Isso. coisa. Isso mesmo. E foi muito interessante que quando eu comecei todo esse processo, então eu me cerquei de uma excelente equipe médica, me cerquei de uma nutricionista oncológica que realmente ajuda muito, eu acredito. Fiz todas as minhas suplementações, mantive atividade física diária, um controle alimentar muito importante, isso me ajudou muito.
Não precisei de medicações antidepressivas, me perguntaram isso também, me mandaram se eu usei antidepressivo. Não, não precisei usar, eu usei suplementos naturais, me mantive realmente com meditação, oração, livros, foi o que realmente me teve muita força, eu tive Agora, muita Kátia, uma tranquilidade. pergunta. Pessoal, a Kátia Silene sempre foi conhecida pelas suas madeixas, seus cabelos encaracolados, assim. Se via a Kátia Silene de longe, é a Kátia, porque, né, esses crespos chamam a atenção. E eles não caíram, Kátia, coisa boa. Conta para as meninas qual foi o segredo. Eu ia comentar. E aí, o que que acontece? Então, eu estava muito segura com todo esse processo. E aí, eu pensei, eu tenho que, depois de passar tudo isso, contar para quem vai passar, ou quem está passando. Porque o que que acontece? Eu, como médica, tive muito medo da quimioterapia. A semana antes de fazer a quimioterapia, a semana antes de usar a touca, eu tinha medo. Porque todo mundo falava, tu vai ter dor na touca, tu não vai tolerar, tua cabeça congela, e não tem porquê, o meu cabelo eu usei touca, caiu todo igual, e tá, 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 e tá, tá, tá. E assim, cada um tem a sua experiência, e muita gente falava. E eu como médica, eu pensei assim, gente, eu como médica, eu estou perdida e com medo. Quem dirá quem não conhece, né? Eu penso assim, isso é muito difícil. Eu não sabia o que que eu ia sentir na quimio, o que que eu não ia. Eu estava com medo, temerosa. E rezei muito aquela semana, um dia antes da quimio. Cheguei do consultório em casa, sabe, ruim, com aquele sentimento ruim. Vim fazer uma oração e pedi assim, Deus, me dê um sinal para mim ir tranquila amanhã para a quimioterapia. Eu preciso ir tranquila. Eu vou respirar um pouquinho e vou. E fui respirar, fui. Meus pais estão aqui, minha família, o Rodrigo, a Bela, e fui na sala com eles tomar um chimarrão. Respirei fundo, liguei meu Instagram e aparece uma live do Dr. Douglas com eu acho que ela tinha feito um curso contigo, né? Uma Aham. menina muito alto astral, assim, que tinha passado por todo o processo, e vocês, assim, falando como que era toca o processo, como que era importante a mente positiva, assim, e foram me tranquilizando, falando sobre, e eu falei, meu Deus, este é meu sinal, né? Eu vou tranquila e depois eu vou com tudo ajudar e falar que não vá com medo, vá para fazer o teu processo, a tua experiência. Quando eu coloquei, na verdade, assim, eu usei então, pessoal, a touca, tá? O meu cabelo não, ele caiu bastante, mas ele não caiu todo, ele não ficou com falha. Eu usei a touca em todas as sessões de quimioterapia. A touca, ela é mais eficaz para determinados protocolos de tratamento. Para alguns protocolos, ela não é tão eficaz. Ela pode daí não fazer uma queda total, pode ter alguma falha. Então depende do protocolo que vai usar e também de como tu cuida, porque exige a touca e todo o tratamento quimioterápico um cuidado intenso com o cabelo, que não é pouco, mas sabe que eu, quando eu soube que eu ia fazer quimioterapia, para mim eu ia ficar careca e estava tudo bem. E eu fui na minha oncologista e ela falou assim: eu não aceito tu não fazer a touca. Tu vai fazer a touca, porque pro teu caso, teu protocolo é uma das melhores respostas da touca. Então tu faz a touca, e se tu não quiser depois a gente tira, mas tu vai começar fazendo a touca. Ela me incentivou, porque para mim ficar careca estava tudo tranquilo. Eu queria era ficar curada. Ficar careca ou não, para mim não era importante naquele momento. Mas hoje, eu vendo todo o meu processo, que eu continuei trabalhando, a minha sobrancelha caiu bastante, meus cílios caiu bastante, mas o meu cabelo teve uma queda, é claro, mas eu consegui manter ele. E eu vejo que para a autoestima da mulher, isso é legal. Depois eu pensei assim, nossa, que bom que eu fiz. Eu acho que valeu muito a pena. E quando eu coloquei a touca no primeiro dia, Douglas, eu fui muito mais tranquila depois da tua live, né? E quando eu
cheguei lá e coloquei a touca, a enfermeira me explicou, molha todo o cabelo. Eu cheguei lá, ela molhou todo o cabelo. Aí ela colocou uma primeira touca, depois ela colocou uma segunda touca. E ela fala, vai ficar 1 hora antes da quimioterapia com a touca, todo o processo da quimioterapia, e depois mais 1 hora com a touca. Tem protocolos que é 2 horas antes com a touca, a quimioterapia e 2 horas depois. Depende do protocolo de cada uma. O meu funcionou dessa maneira. E ela colocou e eu falei assim, tá, me falaram que vai ter muita dor de cabeça, né? Que hora começa a dor? E ela olhou, calma. E eu, tá. E foi passando, passou 20 minutos. Ela falou assim, como é que tu tá? Eu falei, tô bem, só tô esperando a dor, tá tudo certo. E ela, então tá tudo bem, o pior já passou, porque o pior é os 15 primeiros minutos. Tem pacientes que têm um pouco menos cabelo, que tem mais contato, né? Com couro cabeludo, que sente um desconforto a mais. E tem pacientes que não sentem tanto. Isso é muito também do limiar de dor de cada pessoa. Então, assim, o que eu queria falar é que, assim, eu tinha medo das reações da químio e eu não tive nenhuma reação, nenhuma. Eu não tive azia, eu não tive nada, nenhuma. Eu saía de lá, eu almoçava, eu fazia academia. Eu saía da quimioterapia, 3 horas depois eu estava na academia. Mas eu estava tão confiante com aquilo, tão confiante que aquilo estava tudo certo. E eu não tive dor com a touca, para mim a touca foi tranquila. Talvez para quem vá usar não seja tanto, seja um pouco de desconforto, mas eu vejo que não dá para ficar focado na experiência da outra pessoa. Eu acho que tem que ir com o coração tranquilo, que vai ser a melhor experiência conforme tu estiver aberto para ser. E tu acreditar que aquilo é para ser assim. Tem que confiar nas indicações, confiar no que teu médico fala. E isso eu acho muito importante. Tu ir confiante e positiva. Porque se tu vai lá, não, isso aqui não vai dar certo, isso aqui não vai ser bom, eu já tô com dor. Aí a gente já tem uma negatividade cerebral e isso já começa com todo o processo de não dar certo. Mas a touca, ela é uma opção muito interessante que para determinados protocolos, ela realmente dá muito certo, né? Para o meu que eu fiz, deu muito certo. Então, eu acho que vale a pena ir com o coração aberto. Eu agradeço muito. O dia que eu fui, que eu estava muito, muito temerosa, foi um dos dias que eu mais estava temerosa, foi um dia antes da quimioterapia. E tu, meu amigo, pareceu para mim assim, foi um dia que eu desabei, assim, que aí eu te liguei depois, lembra? Sim. Aham. E, né, E, nossa, Kátia, olha que coisa legal. Daí, eu acho que você mandou uma mensagem no Instagram e dizendo, isso. tô com câncer de mama, eu não acredito, vou ligar. Daí a Kátia, mas que bênção, assim, é isso que a gente tem como lema, né? Quando eu tenho como lema no perfil aqui, né? Não sei se tu lembra, Kátia, assim, por que eu faço o que eu faço? Esses dias me perguntaram, né? Mas pra que isso, né? Já tem de monte aqui. Mas eu fiz toda a minha formação médica no SUS, né? A gente lembra quando a gente atendia aquele corredor, assim, cheio de paciente e tudo mais. Depois eu fui para mastologia também toda no SUS, né? E eu atendo hoje do mesmo jeitinho que eu atendia antes, assim, né? Mas hoje eu tenho mais tempo para poder Eu conversar, para poder também. tranquilizar, para poder escutar, principalmente, né? Nem poder falar, poder escutar a ansiedade, escutar esse medo, né? Tentar reverter isso de alguma maneira através do conhecimento, de um acolhimento, né? De uma palavra de conforto, compartilhando um pouco a fé. E como é bom eu ver as minhas pacientes aqui no consultório saírem daqui, sim, mais calmas, mais tranquilas, com mais esperança, né? E eu pensei, né, poxa, eu atendi a vida inteira no SUS e eu não tinha esse tempo todo que eu tenho hoje. Como é que eu poderia, de alguma maneira, levar esse pouquinho de acolhimento que eu tenho aqui, né, para mais mulheres? E foi daí que surgiu a ideia de levar conhecimento, levar
essas lives, fazer as turmas que eu faço com alunas que querem, não, mas eu quero chegar mais perto, quero conversar com o Dr. Douglas. Ok, eu abro turmas, né, para a gente conversar e a gente tem mais Explica, Douglas, disponibilidade aqui de o que que é tempo. esse teu projeto? Eu acho que o pessoal não sabe ainda aqui que me acompanha. Eu acho assim, acho teu Aham. projeto sensacional. Acho que vale muito a pena a gente falar como que é o teu trabalho do teu projeto. Aqui no Instagram, no YouTube, eu consigo falar, né? Mas eu não consigo muito ouvir, porque queira ou não, eu não, a vida nossa é corrida, eu não tenho como ler todos os comentários, responder um por um, né? A vida é corrida. E daí surgiu a ideia, por que que eu não faço um grupo de pessoas, né, de mulheres com câncer de mama e acompanho ela por 2 meses, que é o que eu faço, né? Onde a gente se reúne toda semana, elas me contam o que está acontecendo, né? Eu já deixo, assim, algumas coisas pré-gravadas de o que é quimioterapia, quais são os tipos de cirurgia, como essa questão de alimentação com nutrição oncológica. Tem lá todas as orientações gravadinhas e eu oriento, olha, segue por essa trilha aqui que você vai ter bastante conhecimento, porque a gente vive num país muito heterogêneo. Você fez, né, o tratamento num centro de excelência, no Hospital Moinho de Ventos, Porto Alegre, né? Mas tem meninas que são de estados muito precários em termos de saúde que não têm toda essa assistência, né? E através desse conhecimento a gente pode também dar um pouquinho, né, dessa qualidade de atendimento que eu dou aqui, você recebeu, em termos de cursos e aulas e mentorias, que é o que eu faço. Então, a cada 2, 3 meses, eu primeiro resolvo uma turma para depois pensar em outra, porque dá um trabalhão mesmo, assim. Imagina. Então, é esse o projeto. Mas o projeto maior é o que eu desenvolvo nas redes sociais, onde eu tento fazer as meninas focarem na cura, terem mais esperança e menos Esperança. medo. Isso, menos medo. Eu acho que isso é importante. A gente sabe que é um processo, um acompanhamento. Essa palavra cura é uma palavra que eu acho que eu também eu evito assim, porque eu acho que é um acompanhamento, é viver o dia de hoje. Como tu se sente, né? Como tu falou. Como tu se sente, né? Com a tua doença. Eu acho que isso é uma coisa bem importante. E depois, assim, da quimio, então, que a minha quimio terminou dia 3 de março, né? A última sessão de quimioterapia. E aí a gente fez uma avaliação e foi decidido 15 sessões de radioterapia. Eu fiz 15 sessões de radioterapia que terminaram semana passada, as sessões. E agora a gente vai ter vários consultas, acompanhamentos, exames, e eu faço a manutenção da imunoterapia até o final do ano, conforme orientação e acompanhamento, e alguma coisa também pode mudar. Como a gente fala, né? A medicina está sempre evoluindo. Esse tratamento é o que a gente tem hoje. Talvez daqui a um ano a gente tenha outros tratamentos, a gente não sabe. E estamos sempre em evolução, novas descobertas. Como o Douglas falou, um grande desafio agora é o triplo negativo no câncer de mama, né? O meu é triplo positivo, né? Triplo positivo com HER2. Então, é outra entidade, por isso que os tratamentos, como o Douglas falou, são tão diferentes. E o acompanhamento, né? Então, eu vou conseguir manter a minha vida como eu tive até agora, auxiliando a todas e também cuidando muito de mim, né? Vou manter esse foco muito no meu acompanhamento, no meu autoconhecimento. E sempre eu peço, assim, quando eu comecei nesse processo, eu dizia assim, a única coisa que eu quero é agradecer e pedir para manter meus olhos bem abertos, para enxergar tudo que eu tenho que ver nesse caminho. Porque às vezes a gente passa por esse caminho e as coisas passam desapercebidas se a gente não observa muito. Eu acho que a vida é uma observação detalhada do teu dia a dia, dos pequenos sinais, de tudo que tu observa, do teu autoconhecimento, ser proativo com a sua saúde, fazer realmente essa prevenção, diagnosticar precoce tudo, não só esse câncer específico, mas todos fazerem os seus exames.
A gente vê muita evolução de doenças na mulher e doenças também autoimunes. A gente sabe que a correlação do câncer de mama está relacionado com doenças também autoimunes. E a gente precisa, né, Douglas, estar um passo na frente. Eu tenho um termo que eu aprendi há uns anos atrás que se chama de autorresponsabilidade. Ou seja, quando nós estamos com um problema, tem coisas que dependem da gente, tem coisas que não dependem, né? Por exemplo, o tipo de quimioterapia, se vai ser vermelha, branca, terapia-alvo, essas coisas, não depende de você, infelizmente. Você não pode escolher qual quimioterapia você quer, né? Muitas vezes a cirurgia, se vai ser uma cirurgia conservadora, se vai ter que ser uma mastectomia, é uma decisão da equipe médica, porque envolve várias coisas que não estão sob seu controle. Mas aquilo que está sob o controle da mulher, que é a partir de agora, né? Se já tinha um padrão de vida saudável, fortalecer isso ainda mais, né? E ver, talvez, né? Porque às vezes, não, mas eu faço, como eu falei anteriormente, eu faço exercício, eu me alimento bem, mas você dorme tarde, mas você está sempre estressado, trabalha demais, né? Às vezes não tem tempo de brincar com o seu filho, de dar um cuidado maior. A vida não é uma coisa só, né? A gente vive uma vida que é integral e sistêmica, tem várias áreas da nossa vida que a gente tem que abordar. Talvez a relação com seus pais, né, por exemplo, não esteja muito boa, você tem que ligar para eles, conversar, né? A tua ligação com Deus talvez deixou, né, no passado e agora você tem que reaproximar. Então, assim, fortalecer aquilo que está sob o controle da mulher. Então, foca nisso. Eu acabei de conversar antes da live, eu estava conversando com uma paciente minha, e ela me falou um termo assim muito legal, que é você, no final do dia, fazer um inventário da sua vida, não é da sua vida, um inventário do seu dia. Será que o que eu fiz hoje, né, me levou mais perto da minha cura tão sonhada, que é o meu objetivo? As coisas que estavam sob meu controle para fazer, realmente eu tomei elas para mim e eu fui proativa, como você falou, em fazê-las, né? E mesmo em relação ao tratamento, né? Será que eu estou conversando com o meu médico, já que eu reclamo tanto de que eu não sei o que está acontecendo? Será que eu perguntei para o meu médico? Será que eu me informei? Será que eu fui atrás para saber o que estava acontecendo? Então, assim, é esse controle da situação que tem que voltar para a mão da mulher, né? É você que está nos assistindo que está no controle da situação. A vida é sua. Não deixa a vida, né, para outras pessoas delegarem aquilo que está sobre sua responsabilidade. Então, isso é uma coisa importante que eu acho que é pouco falada, cara, Isso, sabe? assumir Como o você volante falou do seu assim, carro de vida, né? você não tem que, palavras suas no início, ou você, né, toma essa iniciativa ou você se vitimiza, né? Então, assim, não seja vítima, né? Coitadinha, não seja aquela que só está esperando a morte chegar, não. Vamos lá, né? Cabeça erguida, foco, né? Resiliência, fé, que parece palavras que são chavões, mas elas são importantes nesse processo. Você tem que entender Extremamente. o real São significado delas para que você fundamentais. consiga realmente ter isso como uma rotina na sua vida. Então, se tem uma mensagem, talvez seja até dura, né? Dizer que está sobre sua responsabilidade. Mas está mesmo, muitas coisas estão, né? E você Uhum. precisa ver e conhecer, porque se você não conhece o que está acontecendo, como que você vai tomar uma iniciativa para, a princípio estava tudo certo, vai continuar na mesma, né? Então, assim, saber o que aconteceu, né, te leva a mudanças que são necessárias. Bom, acho que nós vamos ter que. Daqui a pouco Vai vamos ter que fazer a derrubar parte aqui no 2, Instagram. eu acho. Eu quero, sim, Douglas, eu quero te agradecer muito pela live, pela participação tua em toda a minha vida, neste momento especial, para toda a tua família. Eu quero te dizer que eu sou muito, muito grata a ti, a todos que estão aqui nessa live, compartilhando amor, compartilhando fé e esperança. Todos os
problemas que vocês tiverem, enfrentem como um aprendizado, não como vítima. Isso nós vamos evoluir como espírito, alma, e nós vamos ter força para lutar e vencer. Assim é a vida. Não só com o problema meu do câncer de mama, mas com tudo que a gente está vivendo no dia de hoje. Eu estou muito bem, fiquem tranquilos. Eu estou bem, estou em paz, estou feliz, estou evoluindo com o meu processo, estou resolvendo as minhas coisas, estou enterrando o meu passado, e assim é a vida para a gente seguir. Quero que vocês fiquem muito tranquilos, continuo ajudando muitas mulheres e eu entendi que esse é o meu propósito. E minhas pacientes queridas que chegaram essa semana no meu consultório, que não sabiam, chorando, duvidosas, me abraçando, fiquem tranquilas, tá tudo bem e assim vai continuar. Nós vamos seguir muitos anos juntas ainda, fiquem tranquilas. E Douglas, eu quero te agradecer muito, assim, por não só me ajudar, mas todo que papel que tu passa. Eu recebi muito a tua ajuda e de todo mundo, e meu propósito agora vai ser eu também ajudar. Porque quando a gente ajuda, a gente se ajuda. Não Com é? certeza. O maior beneficiado de tudo isso sou eu, digamos assim, nesse projeto, e com certeza, né, você vai sentir isso, né? Então, assim, são orações que a gente recebe, palavras de bênção, palavras de gratidão, né? Realmente a gente forma um escudo de energias positivas, né? Para quem acredita em energias positivas, um escudo da fé, né? Ou a bênção de Deus, à medida que a gente tem como propósito ajudar o próximo, né? E amá-los como a gente gostaria de ser amados. Então, isso é o principal. Muito, muito obrigada. Eu peço assim que quem não conhece o projeto, minhas pacientes que sabem de alguém que está com câncer de mama, com dúvidas, sigam o Dr. Douglas, ele realmente ajuda muito. Me ajudou demais, vai ajudar todas vocês, eu não tenho dúvida nenhuma, tá? Querido, beijo, muito, muito obrigada. Até a próxima, vamos fazer outras depois. Muito Vamos obrigada sim. por tudo. Tá joia, Kátia. Um Beijo. abraço. Tchau.